vida pública. Mas George Knapp, o homem que originalmente divulgou a história, ainda está em busca dos fatos. Hoje, Knapp trabalha para a TV KLAS, a afiliada da CBS em Las Vegas, Nevada. George Knapp divulgou a história de Bob Lazar e George Knapp divulgou a história da Área 51. Na reportagem que Knapp fez em novembro de 1989, Lazar afirmou estar fazendo a retroengenharia de discos voadores extraterrestres em um lugar chamado S4, no complexo da Área 51. Mas as provas do vínculo empregatício com o S4 e o Laboratório Nacional de Los Alamos, onde supostamente trabalhou antes da Área 51, aparentemente sumiram. Ele afirmou que a sua identidade estava sendo apagada e muitos o consideraram uma fraude. Mas Knapp encontrou a informação nos registros do laboratório em Los Alamos. Ligamos para o laboratório e eles disseram, não temos nenhum registro dele. Então encontramos o diretório do laboratório e tinha o nome dele. Eu liguei de novo e disse, achei o nome dele. E eles, não temos esse registro. O governo estaria tentando ocultar o fato de que Lazar havia trabalhado na Área 51? Então eu peguei o artigo publicado no jornal, no Los Alamos Monitor, e lá estava, na primeira página, uma foto dele com o carro, e ele foi citado como físico. Aí ligamos de novo para o laboratório e disseram, não temos nada sobre ele. E eu sei que ele esteve lá, não só por causa do diretório e pelo artigo do jornal, mas porque entrevistei umas 5 pessoas que trabalharam com ele que disseram que ele estava lá trabalhando em projetos secretos. Munido de provas irrefutáveis de que Lazar trabalhou em Los Alamos, Knapp acredita que as alegações dele eram verdadeiras. Mas uma das alegações mais bizarras ainda estaria por vir. Lazar também revelou a Knapp que, enquanto trabalhava na Área 51, teve contato com uma potente fonte de energia extraterrestre que chamou de Elemento 115. Ele acreditava que era de algum outro planeta ou algum outro sistema solar e disse estávamos desmontando para descobrir como funcionava. Lazar afirmou que o Elemento 115 era usado como combustível para discos voadores. Para mim, a prova estava em descobrir se ele trabalhou no laboratório de Los Alamos, porque se esteve lá mesmo trabalhando em projetos secretos, científicos e técnicos, então é menos concebível que possa ter trabalhado em um lugar chamado Área 51. Você acredita na história de Bob Lazar? Acredito. Agora, um ex-piloto da CIA está para confirmar a história de Lazar. E fala sobre um evento chocante que ele mesmo testemunhou. Alguns minutos atrás, nós vimos um dos OVNIs extraterrestres do governo. Em 1989, Bob Lazar, supostamente um físico do governo, contou ao mundo que estava fazendo a retroengenharia de discos voadores extraterrestres na Área 51. Lazar também afirmou que os discos voadores em que trabalhou são alimentados por uma estranha fonte de energia extraterrestre, chamada Elemento 115. Mas, devido à segurança em torno da base, é impossível confirmar essas alegações. Em seguida, começaram a surgir histórias sobre forças de segurança de elite que mantinham os curiosos à distância. E Pat logo seria testemunha do nível de intimidação dessas defesas. Estou para me encontrar com a escritora Susan Bright, que escreveu um livro sobre a Área 51. Mas ela teve uma experiência muito assustadora bem pertinho do perímetro da Área 51. Pat e Susan seguiram 200 quilômetros ao norte de Las Vegas. Agora eles estão no cruzamento da rodovia 375 com uma estrada de terra, que leva direto à base no Lago Groom. Em que estrada estamos agora? Esta é a estrada do Lago Groom. Ela vai exatamente até a entrada da Área 51. A última vez que Susan chegou perto do perímetro foi em 1997. E foi uma experiência que ela não esquecerá tão cedo. Os militares controlam esta área. E eles são mesmo intimidadores e afugentam as pessoas. E o que você passou aqui? Quando descemos essa estrada, fomos até a fronteira da Área 51 e vimos os caras camuflados. Caras camuflados é o apelido dado aos guardas de segurança da Área 51 que usam uniformes camuflados. Estavam bloqueando a estrada e não dava para avançarmos mais. Aí voltamos para outra colina, saímos do carro e... Então, o helicóptero surgiu do nada. Não fez nenhum som, não avisou.
E de repente o helicóptero estava ali, diante de nós. A que distância? Acho que uns 12 metros. Até tivemos de correr para o carro para nos proteger. Foi muito assustador, intimidador mesmo. E esse era o objetivo deles. Queriam nos botar para correr daqui. Por que uma base militar usaria essas táticas contra civis curiosos? A resposta pode estar naquilo que estão testando. Enquanto Susan e Pat seguem viagem até a Área 51, Bill está descobrindo novas informações sobre a suposta função do elemento 115, com um homem a quem Bob Lazar confiou informações. Ele se chama John Lear. O pai de John foi o inventor do Learjet e o próprio John é um piloto habilidoso. Ele trabalhou para a CIA e tinha acesso a muitas informações na agência. Lear se aposentou com mais de 19 mil horas de voo. Ele possui mais certificados emitidos pela Agência Federal de Aviação do que qualquer outro piloto. Mas a vida dele mudou totalmente no final dos anos 80, quando fez amizade com Bob Lazar. Lear diz que Lazar costumava levá-lo em excursões noturnas à periferia da Área 51 para observar testes de discos voadores. Você viu um disco voador na Área 51? Sem dúvida alguma. Eu vi um disco voador. Ele irradiava luzes amarelas e douradas. Bob Lazar me contou que estaria lá e estava mesmo. Em um vídeo caseiro inédito, gravado em 22 de março de 1989, John Lear aparece no perímetro da Área 51, também conhecido como Lago Groom. A voz do homem que está segurando a câmera é de Bob Lazar. Estamos a uns 13 quilômetros ao leste do Lago Groom, em Nevada, o local de teste super secreto do governo. E alguns minutos atrás, nós vimos um dos OVNIs extraterrestres do governo voar logo ali. Nós o observamos por uns 7 ou 8 minutos. Quem me trouxe aqui esta noite foi Bob Lazar, que é um físico teórico que trabalha no Lago Groom. E a essa altura, você também é homem morto. Lear também afirma que Lazar deu um relato detalhado do trabalho que estava fazendo. Ele estava tentando fazer a retroengenharia do mesmo motor que impulsionava essas naves a centenas de milhares de anos-luz de distância. Lear também mostrou um modelo de reator que ele afirma ser o segredo da fonte de energia dos discos voadores. Você tira a tampa daqui e o combustível que alimenta essa coisa é uma parte do elemento 115. Bob disse que tem 250 quilos desta coisa em Los Alamos. Eles disparam prótons na ponta daquele elemento 115, bem ali. Sei. E o que isso faz é elevá-los para 116. E instantaneamente ele reage. O número 115 representa a quantidade de prótons no núcleo atômico do elemento. Lazar afirma que bombardear o elemento 115 com prótons adicionais aumenta a sua quantidade para 116. Mas o produto resultante é instável e rapidamente se quebra, liberando quantidades enormes de energia. E esse processo, segundo Lazar, permite aos discos voadores infringir as leis da gravidade convencional e viajar a velocidades incríveis. Aqui está o nosso disco e aqui está o espaço. E ele é capaz de puxar o espaço na direção dele e fazer com que o espaço envolva a nave. É isso que permite viajar pelo espaço a centenas de anos-luz de distância. Embora a maioria dos cientistas conteste as afirmações de Lazar a respeito da física do elemento 115, John Lear e Bob Lazar dizem que só agora ele começa a ser entendido. Se você acha que os discos voadores são um mito, uma ilusão ou um engodo, John confirmou a sua existência. Ele esteve mais envolvido nisso do que qualquer outro, exceto talvez Bob Lazar. As atividades que acontecem dentro da Área 51 podem ser bem particulares, mas em seu perímetro a operação é bem pública. Pat e Susan agora estão no extremo nordeste da área restrita, quando percebem que não estão sozinhos. Estão bem ali. O quê? Os caras camuflados no morro.